O Senado Federal escolheu a comissão especial que começa a analisar o processo de impeachment da presidente Dilma. A expectativa é que o parecer do colegiado seja votado no plenário na primeira quinzena de maio. Se aprovado, a presidente será afastada enquanto ocorre o julgamento. Conversa comigo a professora e cientista política da UFMG, Elcimara Teles. Bem-vinda, Elcimara. Obrigada pelo convite, Vivian. Elcimara, o ex-governador tucano, Antônio Anastasia, foi escolhido para relatar, para fazer o parecer na comissão especial. Tem uma composição lá que, segundo as contas da imprensa, dos 21 senadores que são titulares na comissão, apenas 4 são contra o impeachment da presidente. Então, tem esse cenário, que indica uma composição desfavorável à presidente Dilma. Você acredita que tem alguma chance desse impeachment não passar no Senado? Olha, Vivian, eu gostaria até de relatar algumas coisas antes da gente entrar necessariamente na comissão do Senado, porque eu acho que, na verdade, o Senado, uma comissão formada, inclusive, por muitas pessoas que estão sob julgamento de casos de corrupção, como aconteceu também na Câmara dos Deputados, é uma mera repetição de um processo muito mais antigo. Qual o processo mais antigo? Tem um cientista político que é muito famoso, muito respeitado na ciência política, que é o Adam Vervosky. Ele parte de uma frase que eu acho muito interessante e que deveria ser mais utilizada hoje no Brasil. Ele tem um texto que diz: amas a democracia, a incerteza e serás democrático. O que significa amar a incerteza e a partir daí... Amas a incerteza e serás democrático. Significa que quando você tem um jogo eleitoral, o resultado desse jogo eleitoral, sobretudo se são eleições limpas, se são eleições sem fraude, como é o caso do Brasil, esses resultados sempre são incertos. Numa democracia, a gente não sabe se vai ganhar o partido A, B e C. E não cabe aos atores perdedores contestarem os resultados, uma vez que a democracia não permite a contestação, a adesão de resultados que foram produzidos por eleições que são eleições limpas. Ora, desde 2014, em diversos twitters, inclusive do político José Aníbal, ele tuitou que se Dilma não seria candidata... José Aníbal do PSDB de São Paulo. Do PSDB de São Paulo, que Dilma não seria eleita, se não seria candidata, se fosse candidata não seria eleita, e se eleita fosse, ela não governaria. A partir desse momento em que o PSDB foi derrotado, o senador Aécio Neves já entrou com um processo 4 dias depois, tentando deslegitimar o processo eleitoral, solicitando a auditoria das urnas. Então, esse processo do impeachment, ele não ocorre só no Senado, numa comissão agora tratada pelo senador Anastasia ou presidida por Cunha na Câmara dos Deputados. Desde então, o PSDB tentou inviabilizar qualquer possibilidade de continuidade do mandato da presidente, seja não apoiando as pautas bombas, seja não votando em medidas que ele próprio, PSDB, sempre foi programaticamente favorável, seja tentando, primeiro, a decidir pelo afastamento dela, e uma vez que foi decidido internamente que ela deveria ser afastada, o modo como ela seria afastada pouco importava, poderia ser via renúncia, via cassação, tanto é que o pedido de cassação do TSE foi solicitado 2 vezes pelo PSDB. Na primeira vez foi arquivado, eles voltaram novamente a solicitar a cassação, seja pressionando psicologicamente na imprensa através de matérias misóginas e absolutamente machistas, como aquela que foi feita pelo Isto É, que coloca uma mulher como louca, como psicopata, etc. Ou seja, tudo foi feito para inviabilizar um governo que pode ter diversos problemas e tem, sim, problemas de articulação política, tem, sim, problemas de não ter feito aquilo que declarou nas eleições, mas que é legítimo. E em uma democracia, só para terminar, ou a elite política
adere aos resultados eleitorais, se porta como uma oposição, mas como uma oposição que não vai inviabilizar um governo, ou esta oposição, caso rompa institucionalmente com as regras do jogo, ela pode até entrar no Planalto, mas ela entra pela porta dos fundos. Aí eu queria, pegando carona nesse raciocínio seu, o que a gente vê é o cumprimento de um rito. Foi discutido o rito, mas aí o rito foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal, e aí a Câmara cumpriu esse rito, e esse rito dizia que tinha que ter comissão, que tinha que ter relator, que tinha que ter parecer, que tinha que ter prazo, aí está previsto um julgamento, enfim, tem um script, uma justificativa, e isso está sendo seguido. A pergunta, mas ao mesmo tempo há um entendimento que vem sendo colocado, inclusive via mídia, de que o resultado está dado, que o resultado vai ser político e ponto final. O que está acontecendo dentro desse raciocínio que você fez? É um teatro da legalidade para respaldar toda essa história que você contou, que você resumiu aí de 2014 para cá? Olha, não cabe à mídia ter a função do papel do legislador. Não cabe à mídia ter a função do papel da justiça. Não cabe à mídia ter uma função política. Então, ela não pode, e nem os atores que participam desse processo do julgamento, emitir opinião a respeito do julgamento, mas isso tá acontecendo, que ainda não foi feito. Logo, portanto, isso, para mim, apenas confirma a hipótese de que os ritos eles servem apenas para constituir uma decisão que foi tomada ao final das eleições de 2014. Dilma não será candidata, se for candidata não será eleita, e se for eleita não governará. Não existiu por parte de muitos partidos no Brasil, incluindo aí os nanicos, os fisiológicos e aqueles que hoje se reuniram junto ao vice-presidente Michel Temer e junto ao PSDB, não existe nenhum compromisso com o acordo pela manutenção da legalidade. Vários juristas, porque juristas não sou eu, colocam que pode existir até crime de responsabilidade por pedaladas fiscais. Mas o importante é como alguém que não usa um cinto de segurança. Essa pessoa que não usa o cinto de segurança perde pontos na sua carteira, mas ela não perde a sua carteira. Ela pode pagar entre infração e crime entre infração e crime, entre a desproporcionalidade que está sendo dada por um crime que é um crime contábil. Inclusive, o Miami Herald fez ontem no seu editorial, não é um jornal de esquerda, muito pelo contrário, dizendo que, na verdade, está se punindo, escolheu-se uma figura para ser punida para dar alguma satisfação à opinião pública brasileira, que está bastante perplexa diante dos inúmeros casos de corrupção que assolam a Câmara dos Deputados e que assola a pessoa responsável pela condução desse impeachment, que é o Eduardo Cunha. Então está sendo oferecida a cabeça de uma presidente que não cometeu nenhum crime de corrupção, isso tem que ser lembrado. E por que é importante lembrar isso? Porque nós fizemos uma pesquisa em Belo Horizonte na semana que antecedeu ao julgamento do impeachment e na população de Belo Horizonte, junto, inclusive, com o Instituto Ver, que é coordenado pelo professor Malco da PUC Minas, 803 casos, e revelaram os números que apenas 16% sabiam que a presidente Dilma estava sendo punida e julgada por crimes de pedaladas fiscais. 80% da população imaginava que era lava-jato, que era corrupção, ou sequer sabia. Então, existe uma sede de justiça por parte da população, que realmente está perplexa com o número de casos de corrupção que eram anunciados, e a cabeça da presidente, que até então é a única não indiciada por casos de corrupção, está sendo oferecido pelo vice, que está, inclusive, sendo absolutamente infiel, porque era um grupo que, se tem problemas no Brasil, PT e PMDB, eles governaram junto esse país durante 12 anos, praticamente, ou desde o segundo mandato do governo Lula. Eles estão juntos. Então, caberia ao vice esperar o ritual, caberia aos grupos terminarem esse processo todo, porque, veja, é no mínimo problemático, né, que um vice se coloque contra a cabeça da chapa que foi eleita, sendo ele mesmo
um dos que assinou atrás as pedaladas fiscais. Como é que você encara a reação, né? Quer dizer, na verdade, a reação que foi insuficiente, ou como é que você percebe a ação e a reação dos movimentos sociais e que expectativa você tem sobre a ação deles a partir de agora? A iminência aí de um governo, de um novo governo, que não seja... Voltando às regras, tem duas... Eu não sei como o movimento vai reagir. Agora, se Michel Temer for, de fato, o novo presidente do Brasil, isso é uma eleição indireta. Se indireta ela é ilegítima. É um retrocesso, depois de anos de lutas pelas diretas já, que agora um presidente seja eleito indiretamente. Na verdade, não foi um rito pelo impeachment que nós vimos no dia 17 de abril. Nós vimos a eleição de um presidente num colégio eleitoral. O último aconteceu em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente, porque a emenda das derrotas, das diretas, havia sido derrotada. Então, eu considero que é um retrocesso. Eu considero que está havendo uma ruptura institucional, porque o crime para qual o presidente está sendo acusado, pode haver uma punição, mas ela é muito maior. Em relação aos movimentos, a pergunta é o seguinte: seria lícito que eles contestassem um governo que teria legitimidade bastante reduzida? Quem produz ruptura das regras, como que está acontecendo agora no Brasil, uma ruptura institucional das regras, da Constituição, que não prevê um julgamento político. Isso aqui não é um parlamentarismo, é um regime, é um sistema presidencialista, onde não existe voto de desconfiança, isso tem que ficar muito claro. Então, quando um grupo rompe com as regras, eles dão direito a que os outros grupos, os novos perdedores, também não reconheçam outras regras. Então, o que está em jogo hoje... espaço para uma quebra... da normalidade democrática. Não que a democracia nossa esteja, do meu ponto de vista, em risco ainda. Mas vários dos procedimentos que dão sustentação e várias das normas democráticas estão sendo rompidas, inclusive o reconhecimento de que essas eleições, até que se prove o contrário, são eleições sem fraudes. Agora, o vice Michel Temer, ele tem muitos problemas pela frente se avizinhando, que os movimentos sociais, me parece, devem ser só um desses problemas, né? Tem, por exemplo, o Ibope indicando que ele não tem apoio popular. Ele tem tanto apoio popular quanto a Dilma, sendo que não tem voto, não é? Uma pesquisa do Ibope indicou que ele tem 62% acham que ele pode governar. Ele vai enfrentar uma crise econômica profunda, né? Que nada vai se resolver com a saída da Dilma. Ele tem sérios problemas a enfrentar. Ele tem uma base parlamentar a costurar. Uma base parlamentar bastante difícil e pulverizada. E ele é citado também nas investigações da Lava Jato. Como é que você vê esse dia seguinte do Michel Temer com todos esses problemas aí que ele tem pela frente? Mas ele tem conversado muito com alguns setores, como, por exemplo, os empresários, né? Uma elite política do país também. Bom, veja bem, eu acho que o Michel Temer, vice-presidente, ele vai ter vários problemas. Primeiro, a questão dele ter uma legitimidade reduzida. Reduzida, inclusive, do ponto de vista da opinião pública. E não é uma legitimidade reduzida apenas porque ele vai entrar pelas portas dos fundos do Planalto, tendo em vista que ele só se tornará presidente se ele romper, do meu ponto de vista, com os preceitos constitucionais. Alguém só se torna presidente no presidencialismo se eleito for. Então, ele não tem a legitimidade dada para os votos. Vamos supor que, ainda que ele tivesse uma legitimidade reduzida do ponto de vista legal, que ele tivesse a empatia na opinião pública. Ora, tanto o Ibope quanto as pesquisas que nós fizemos aqui em Belo Horizonte dão números exatamente iguais. 68% da população desejam também
não apenas o afastamento da presidente Dilma, mas deseja igualmente o pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer. E as mesmas pesquisas feitas em Belo Horizonte demonstram que 25% apoiavam que a presidente Dilma ficasse e 34% querem novas eleições e 23% querem impeachment. Ou seja, existe um consenso de que não apenas ambos, mas que toda a classe política seja punida. A população está muito insatisfeita, não apenas com Dilma, não apenas com Michel Temer, mas com os políticos em geral. E o circo, porque eu considero um circo, e cito quem disse que é um circo, foi o Irish Times, que é o principal jornal da Irlanda, chamou a nossa votação no dia 17 de abril de circo e fez a seguinte manchete, em inglês, naturalmente: Brasil envia seus palhaços para votarem no Congresso dos Deputados. 2 pontos. Eles se comportaram, tiveram um decoro de fãs bêbados em dia de partida de futebol. Fecha a manchete. Ou seja, se a repercussão é negativa internacionalmente em relação à sua pergunta, será que o mercado internacional e os governos de outros países vão de pronto apoiar Michel Temer, que pode sair em 180 dias, porque o julgamento passa pelo Senado, onde provavelmente a Dilma vai perder, e depois vai ter um julgamento jurídico. Ela pode voltar, ainda que não toma posse. Como é que o mercado vai agir em relação a isso? Eles vão apoiar de pronto esse novo presidente? Os governos, sabendo que esse presidente tem problemas internos, os outros governos vão efetivamente apoiar ou vão ficar com alguns pés atrás? Nós temos uma economia globalizada. Não basta que o empresariado nacional queira, como quer, a entrada de Temer para acabar com direitos trabalhistas e sociais. É necessário que o mercado, que os governos internacionais também não reconheçam a legitimidade de Temer. Pode ser que eles reconheçam, mas eles também podem ficar temerosos em relação às próprias características da nossa população, que está insatisfeita com todos os políticos, e ao fato dele ter chegado ao poder de uma maneira, no mínimo, questionável. Por que eu falo no mínimo questionável? Só para terminar aqui. Pode não ser um golpe, mas o fato de aparecer no Brasil como um golpe faz com que parte também da opinião pública internacional fique um pouco preocupada em dar apoio a esse novo governo. Um grau também de instabilidade. De instabilidade que pode chegar ao país. A questão vou pôr dinheiro lá ou não vou pôr dinheiro lá, né? Se resume a isso. Eu queria saber o que você pensa sobre a declaração do Temer. Há uma discussão aí, né, nessa altura do campeonato, e inclusive estaria acontecendo dentro do próprio PT, de que a Dilma deveria propor, então, novas eleições, que fosse uma PEC para o Congresso e se fizesse aí novas eleições no país para pacificar a situação. Essa seria uma posição do PT, mas também de outras pessoas, algumas manifestações já ocorreram nesse sentido. Até dentro do próprio PMDB, Valdir Raupp foi o primeiro a falar sobre isso, antes das coisas caminharem do jeito que andaram caminhando. E hoje o vice-presidente Michel Temer diz que não, que isso é que é golpe. Aí eu queria que você analisasse essa perspectiva de eleições para presidente esse ano, antes mesmo que elas fossem encaminhadas antes mesmo do fim desse julgamento. Eu gostaria de, para poder analisar as novas eleições, citar uma frase ou alguma entrevista do Bresser Pereira. Esse país chegou a um grau muito grande de intolerância. Eu acho que isso, eventualmente, me preocupa muito mais do que a situação econômica. Para a economia, você pode dar um jeito. Reformas são feitas, podem ser desfeitas, você pode ter políticas neoliberais, políticas mais inclusivas, mas os governos podem remodelá-las. Para a intolerância e para o ódio, não tem remédio. E nós chegamos no Brasil a uma situação de bastante intolerância. Veja o último ator agora, o José de Abreu, você veja o Carlos Suplicy. Em Belo Horizonte, uma pessoa muito querida que governou a cidade, com patrocínio foi agredida. Eu fico pensando que no caso de eleição,
com tal grau de polarização a que foi levado esse país pelos grupos de uma direita radical, que é minoritária, mas que é ruidosa, e que promoveram esse ódio por não aceitarem as derrotas nas ruas, como se vê por pesquisas de opinião que nós realizamos na cidade. Então, uma nova eleição feita com esse perfil de polarização, de intolerância, poderia levar o país a aplacar os ânimos ou poderia radicalizar os ânimos. Então, tem uma questão que eu acho que é de responsabilidade do legislador. O legislador não pode ter a responsabilidade só com a lei, ele tem que ter a responsabilidade com o país cuja comunidade política foi muito dividida. Você teme que os ânimos sejam incendiados, assim, ao ponto da gente ter problemas de interferência na segurança nacional mesmo? Eu acredito que, por incrível que pareça, os grupos à esquerda, por enquanto, são muito moderados. Apesar deles terem perdido a luta pela democracia, não só a esquerda, liberais, progressistas que faziam parte, perderam no Congresso Nacional, mesmo numa sessão circense, no qual não se discutiu o motivo pelos quais a presidente estava sendo julgada. E se privatizou a vontade do público, porque eu votei pelo meu marido, pelo meu pai, ou seja, uma vontade privatizada, não é uma coisa pública. Mesmo que ali tenha sido perceptível que nós não temos uma república, de fato, no Brasil, mesmo tendo sido perceptível naquela votação que nós estamos num sistema patrimonialista, no qual grupos privados tomaram o Estado para si e para a sua família, ainda assim eu acho que esses grupos pró-democracia foram muito moderados, pegaram suas bandeirinhas e foram para casa. Mas não é assim que se comporta a direita radical. Um país que é minoritária, mas que é radicalizada. Então eu não tenho medo que os progressistas radicalizem. Eu tenho medo que esse grupo, que vai compor o governo do Temer, que é a bancada da Bíblia, que é a bancada do Boi, e tem a outra terceira bancada, que é a... Enfim, a bancada BBB. É a bancada Bíblia, da BBB, Bíblia, Boi, que eles sim radicalizem. Porque hoje nós já vimos nas notícias de desejo de que passe o Estatuto da Família. É uma radicalização contra aquelas outras pessoas que têm uma percepção diferente de família. Eu temo que eles radicalizem porque eles estão pressionando o vice-presidente atual a acabar com o Estatuto do Desarmamento, onde ou seja, transformar o Brasil num novo Texas. Essa é a turma da bala. Essa é a turma da bala. Então ele se aliou ao que há de uma direita ultra-radical no Brasil, e isso é importante. Por quê? Agora as eleições da Áustria, que terminaram domingo, o primeiro turno, um grupo de direita ultra-radical ficou em primeiro lugar com 35,5%, e os liberais, os conservadores liberais que aceitam as instituições, e os sociais-democratas, pela primeira vez depois da Segunda Guerra, perderam as eleições para um grupo de ultradireita no primeiro turno. Então tem um pensamento conservador que cresce. E voltando ao início da pergunta, a ultradireita é ela sim intolerante, é ela sim que faz louvores às torturas, é ela que pode radicalizar. Acredito eu, porque é assim que acontece, e tem acontecido em outros países da Europa e nos Estados Unidos com Donald Trump, que vai ganhar as primárias do Partido Republicano. Bom, Elcimara, que péssimas notícias. Não, mas eu estou pessimista. A gente não esperava que uma democracia nossa chegasse a esse ponto de radicalização, polarização, intolerância e fosse formada por 55% de deputados envolvidos em corrupção e em fisiologismo. Elcimara, infelizmente, a essa altura da nossa conversa, eu vou ter que terminar a entrevista. Muitíssimo obrigada por vir mais uma vez. Obrigada, Vivian. Desculpa por trazer mais notícias. Prometo tentar melhorá-las. Eu conversei com a cientista política Elcimara Telles, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nós falamos aqui sobre o momento. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos aí um processo andando, o processo de impeachment da presidente Dilma no Senado. Ela fez uma retrospectiva dos acontecimentos para tentar entender o que está acontecendo no país e os prognósticos numa perspectiva aí da presidente Dilma deixar o cargo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.